Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus, e será uma honra em mais essa noite estar aqui com vocês refletindo sobre a vida espiritual. Hoje o tema será a família. Esse foi um tema que eu vi a necessidade de falar sobre, porque tem muitas pessoas hoje em dia debatendo sobre temas como família, familiares narcisistas, sobre a relação familiar dificultosa, sobre parentes difíceis de se lidar. Então eu vou tratar um pouco sobre esse tema para que a gente tenha uma noção do que o kardecismo fala sobre a importância dos vínculos familiares e de como lidar com essas adversidades. Bem, para começar a falar sobre esse tema do que seria a família, eu primeiro tenho que explicar o que é a palavra família. E eu acho muito curioso o significado dessa palavra, porque a maioria das pessoas nem sabe o que significa lá na origem grega a palavra família. E geralmente as pessoas ficam muito surpresas quando eu explico por algum motivo o que essa palavra significa, porque meio que ninguém espera que a conotação e o significado da palavra família seja algo que, de certa forma, pode ser visto como algo negativo. Família vem lá do grego antigo e família vem da palavra grega famulus. E famulus, no grego antigo, significava servo ou escravo. Então a palavra família, na verdade, ela representa a ideia de escravo. A palavra família representa servo. E para vocês entenderem por que família representa servo, porque essa palavra tem esse significado e porque ela está associada à escravidão, à servidão e a pessoas que estão sobre o comando de alguém, eu primeiro tenho de dar uma contextualização para vocês de como era estruturada antigamente a sociedade grega. Lá na Grécia Antiga, como foi o berço da civilização que a gente tem hoje, até hoje a gente pensa muito sobre o Império Romano, sobre a Grécia, sobre tudo o que aconteceu lá atrás, era muito comum existir o costume de que no berço da democracia, em todo aquele contexto lá, a família ela fosse definida num contexto muito maior do que a gente entende hoje. Lá na época era comum existir um sistema de votos e um sistema de escolhas do que iria ser feito ou não na sociedade, que era feito através de uma espécie de comando através de quem tinha muita influência. Por exemplo, tinha-se lá os costumes dos patrícios. Patrício vem lá de pater, de pai, que significa algo como aqueles homens que cuidavam da cidade, que cuidavam do sistema social. E geralmente esses patrícios, geralmente esses homens que tinham um certo poder social, para poder votar ou para poder ter influência nas decisões da sociedade, eles tinham de ter um certo nível de poder. Então, para eles poderem decidir o que iria acontecer na cidade, eles tinham de ter uma grande quantidade de pessoas sob o seu controle para que eles pudessem ter relevância na hora de voto. Então a palavra família vem de famulus, que significa servo, exatamente por isso. Porque no conceito original do que era família, família era, na verdade, o grupo de servos que um homem tinha na sociedade que estavam sob o comando dele. Porque quanto mais servos você tinha, quanto maior era a sua família, maior era o seu poder como patrício, como patriarca naquela sociedade. Então, o conceito e a ideia de família, a família de um homem, na verdade, naquela época, eram todos os servos que estavam sob o seu controle como pater, como patrício, como pai daqueles homens todos. Porque quando ele ia votar, ele estava não representando apenas ele, mas sim todos os servos que estavam sob o seu controle.
E lá na época esse costume era tão comum que era, na verdade, super normal na sociedade você ter o seu patrício que te protegia. Vou trocar para uma linguagem mais atual. Sabe aquela pessoa que tem um amigo que é deputado e que vai lá e pede para esse deputado e esse deputado consegue, sei lá, uma obra para sua cidade? Então, era meio que assim que funcionava. O Patrício era o pai era tipo deputado que tem um monte de gente sob o seu comando. Afinal, quando a gente elege um deputado ou um senador, enfim, esse deputado está lá representando todos os nossos votos. Então ele é uma pessoa manifestada representando o interesse de todo mundo que votou nele. E o Patrício, na época, o Pater, aquele homem que tinha uma influência social na época, era um homem que estava representando o interesse de todos os seus servos, toda a sua família, todos os seus fâmulos, que eram aqueles homens que estavam sob o controle dele. Então, era muito comum na sociedade lá existir o seguinte costume: se você se metia em algum problema, você dizia, olha, eu sou fâmulos de fulano, eu sou da família de fulano. Então, vamos dizer que você arrumou uma briga na sua cidadezinha do interior. E aí, você é amigo do vereador tal. E você chama o vereador tal para interferir na situação. Seria meio que isso. Era como funcionava-se na época, porque meio que todo mundo se conhecia, todo mundo tinha um certo poder, uma certa influência, no caso esses patrícios, esses homens que tinham a característica de, entre aspas, ser pai, porque eles defendiam o interesse daqueles que eram seus filhos, os fâmulos, os servos, e devido a isso a palavra família, ela tem originalmente esse contexto. Então, a família de um homem naquela época eram os seus servos. A sua mulher, seus filhos e etc. não eram considerados a sua família. Eles eram considerados aquelas pessoas que também estavam sob o cuidado dele como pai, também eram considerados, entre aspas, como servos dele, mas a família de um homem não era só sua esposa e seus filhos, eram todos aqueles servos que estavam sob seu controle. O tempo passou, as coisas mudaram e esse estilo social de existir um político que estava representando todos os seus servos e que quando dava algum problema com esse servo, você pedia ajuda desse político e ele resolvia para você e etc. foi terminando. E a ideia de Famulus foi reformulada. Para que Famulus existisse a Famulus, os seus servos, assim como naquele sistema lá feudal, o senhor feudal protegia todos que estavam dentro do seu feudo, ou então todos aqueles costumes lá dos servos, dos senhores feudais e também dos reis e com seus súditos, etc. E o tempo passou e passou a ter a Famulus, que era a família de servos, e a famulus naturalis, ou natural, que seria a família que realmente possuía o sangue daquele tal patriarca. Então, originalmente, a ideia de família, ela vem da ideia de um homem muito forte, que era tão forte que ele era capaz de proteger a sua esposa e seus filhos. Que ele era tão forte que ele tinha muita influência, então ele também tinha uma família de servos. Lembrando que o conceito original de família era de servidão mesmo, não era que, você é o meu servo e eu te amo, eu te cuido como se você fosse meu filho ou parente próximo. Era de servos e senhor mesmo, do tipo, me ofenderam na rua, viu, meu senhor? E se me ofenderam na rua, estão ofendendo o senhor também, então o senhor tem que ir lá me defender. Então não era porque o homem era bonzinho e queria defender seu servo, não. Era porque se alguém atacasse um servo de fulano, socialmente era visto como se aquele ataque tivesse sido para o próprio do tal fulano. E aí o conceito de família naturalis, que era a família natural, foi constituído e criado. No caso, a família marido, esposa e filhos de sangue. Depois também tiveram a ideia dos bastardos e tudo mais, mas de novo, família naturalis era aquela família de sangue onde existia do matrimônio entre um homem e uma mulher e os sangues que se passaram dos dois. E por que tinha todo esse costume na época? Porque na época a gente sabe que o início da nossa sociedade ela foi desenvolvida através da força.
Então, o homem que conseguia caçar mais animais, que tinha mais alimento, ele conseguia prover vitalidade para mais mulheres e para mais filhos, e assim a família dele ficava maior. E como eles viviam em grupos, geralmente os homens saíam para caçar juntos. Então um grupo de homens ia junto para a floresta e quem voltava era dividido de acordo com a força e com a relevância desse homem no ataque à presa. Então, se você era o cara mais alto, mais forte, mais viril, você provavelmente ganharia mais carne, porque a sua força foi mais importante para o resultado positivo naquela caçada. E, obviamente, a sua família também receberia mais, afinal, você era o protetor daquela família. Enquanto que, originalmente, nas famílias, a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, que originalmente era a coisa mais importante na vida de um homem. Os filhos dele eram o legado dele, era o sangue dele. Era quem iria, quando ele já não tivesse mais força, proteger ele, proteger a sua esposa e proteger seus descendentes. Então era uma honra absurda para um homem proteger os filhos dele, os descendentes dele, porque era a continuidade da perpetuidade da sua genética, da sua força. Então, dar à mulher a tarefa de cuidar da casa e de cuidar dos filhos não era relegar ela a uma tarefa porque ela era fraca, porque ela não tinha capacidade ou porque ela não tinha força. Naquele contexto, deixar alguém para cuidar do teu filho era tipo, você é a pessoa mais importante do mundo. Afinal, os reis e os homens líderes, eles queriam dar uma continuidade para o seu legado, para a sua história. Então, ter um filho homem vivo, ter uma filha mulher também para poder fazer casamentos e assim aumentar o seu poder, era algo muito importante. Talvez mais importante até do que a proteção dele próprio, porque a perpetuidade da sua história, do seu legado, ter alguém para passar tudo que ele conquistou era algo essencialmente importante. Então a mulher ficava em casa porque também ele confiava no conhecimento que aquela mulher tinha para que ela passasse os valores que ele, como homem forte, possuía. Confiava que ela daria os alimentos e protegeria enquanto ele estivesse longe. Porque era muito comum, enquanto o pai, o mais forte, saía para caçar, as outras mulheres, ou então até algum de seus inimigos, tentar ir atacar os seus filhos e matar eles para que assim abalasse o psicológico e o emocional dele. Então, toda a unidade de família originalmente era um sistema de muito valor e muita importância tanto ao pai quanto à mãe. E a ideia de pai com força também tinha toda essa questão de genética. O homem mais alto, o homem mais forte, a mulher mais viril, a mulher mais cheia de saúde. Quanto mais gordinha ela era, maior era a saúde física dela, porque ela teve acesso a mais alimentos do que as outras mulheres que eram magrinhas. Então ela já era protegida por um homem forte. Ela não era uma qualquer. Se ela era gordinha, era porque ela tinha a proteção de um homem que já era forte. Então, mesmo ela sendo uma mulher, ela tinha uma genética forte para caso ele, como homem, tivesse uma relação com ela, dar filhos ainda mais fortes e ainda mais selecionados geneticamente. E, de novo, estou contando toda a historinha até a gente chegar no que seria o conceito de família hoje em dia. E aí conta-se que essa mulher ela tinha tanto valor e tanta importância, às vezes até mais do que o homem socialmente falando, porque ele fazia tudo para proteger essa tal mulher. Ele saía para caçar com risco de morrer para dar comida para essa mulher. Ele saía para caçar com risco de morrer para dar comida para esses filhos e para continuar o legado. Tanto que, para quem não sabe, a palavra patrimônio vem disso, de pater. Monium é tipo aquilo que é do pai e pater é pai. Então, quando o pai morria, o patrimônio ficava para o filho. No caso, tudo aquilo que o filho, tudo aquilo que o pai tinha conquistado. E geralmente para o primeiro filho mais velho, homem, para que aquele que fosse o primeiro filho mais velho homem, que tivesse também a força e as características do pai, continuasse a cuidar daquilo que o pai já tinha possuído. Então não era uma questão de, meu segundo filho não é bom o suficiente, por isso que eu não vou dar para ele. Era no sentido de que, olha, se esse é o mais velho, ele é o que teve mais tempo comigo, sendo o pai dele, e por ele ter tido mais tempo comigo sendo o pai dele, ele teve mais chances de aprender comigo os valores e as coisas que me fazem ser um homem forte.
Então, por isso que era o filho mais velho, porque era o filho que já tinha tido mais tempo para aprender a ser um homem de verdade. E por que não se passava para a mulher? Porque na época não tinha valor social nesse sentido de luta física à mulher. Mas geralmente as filhas dos homens eram sim muito protegidas por seus irmãos e os seus irmãos passavam a zelar por elas enquanto isso acontecesse depois da morte do pai. E vem também daí a palavra matrimonium, matermonium, aquilo que vem da mãe. A mãe que escolhia com quem a filha dela poderia se casar. Porque a mãe, ela já tinha muito mais experiência, muito mais tempo de visualização do que era um homem que prestava e o que era um homem que não prestava. E segundo a lógica da época, a mãe, por ter mais experiência e mais conhecimento sobre como homens são, saberia qual o homem ideal para sua filha se casar. E assim ela ter um homem tão forte ou mais forte que o pai dela para continuar a proteger ela quando ela saísse do controle e da proteção do pai. Então, por isso que a filha não podia escolher o marido dela. Quem tinha de escolher o marido dela era a mãe, que sabia o que era melhor para ela, além do desejo biológico que ela tinha de achar alguém bonitinho e tudo mais. E também tinha assim, aquela ideia, por exemplo, o romance Romeu e Julieta ficou tão famoso na época por causa disso. Porque era uma história de duas famílias que se odiavam, sendo unidas pelo amor, e também porque era exatamente o cara que a mãe nunca deixaria ela namorar, que ela ficou exatamente apaixonada. E todos os contratempos para que os dois se amassem fez aquela história ser tão bonita, porque o que é proibido, como diz o ditado, é mais gostoso. Então, o matrimônio é aquilo que vem da mãe. O presente da mãe para o filho e para a filha era escolher uma boa pessoa para que estivesse ao lado daquele filho. Então, a mãe também ajudava o filho a escolher qual seria a boa esposa, que iria poder dar continuidade ao cuidado da família. E também os casamentos eram meio que arranjados exatamente para isso, porque se eu colocasse a minha filha para se casar com outro chefe tribal poderoso, a minha tribo e a tribo desse outro chefe passaria a estar unida e fortalecida, porque agora sim nós dois estamos juntos contra o mundo. E aí que começaram as alianças na antiguidade de sangue e tudo mais. E o desenvolvimento do conceito e da questão de família foi se desenvolvendo através disso daí. Do homem sendo a força física e a força bruta, e a mulher sendo a força emocional. Tanto que tem vários livros de história que dizem que, em muitos momentos, quem decidia, na verdade, tudo era a mulher. Porque o homem era forte fora de casa. Mas quando ele estava dormindo do lado da mulher, recebendo carinho, quem decidia tudo o que ele ia fazer na guerra era a mulher dele. Então, originalmente, a mulher não era uma figura de fraqueza, porque ela, com o jeito dela, com a feminilidade dela, com a doçura dela, com a emoção dela, era capaz de moldar, manipular e fazer com que o homem fizesse o que ela queria. Tanto que uma das maiores histórias de guerra da história é a história de Helena de Troia, porque o Príamo ficou totalmente apaixonado por Helena e ele fez literalmente uma guerra para ter aquela mulher do lado dele. Então, várias histórias contam de que em momentos onde as rainhas reinavam mais até do que o rei, de que o rei era mais de fachada, porque quem decidia tudo e quem escolhia tudo era a mulher dele e ele ficava lá só para dizer, vai ser assim, mas quem mandava nele de verdade era a esposa dele. Então, originalmente, na ideia de família, quem ensinava a inteligência emocional para o homem era a mulher dele. E quem fazia as coisas brutas para resolver na força bruta era o homem. E eles se organizavam de acordo com a maturidade do casal. Obviamente, nem todos os casais eram assim, como eu estou dizendo. Eles se organizavam em sua hierarquia de poder. Óbvio que teve muito homem horrível que machucou totalmente as suas esposas, e óbvio que também teve muita esposa maluca e manipuladora que acabou com o emocional e com o psicológico do homem, porque em ambos os lados tem gente que não é fluxo e cheire. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia a dizer que um lado está certo e que o outro está errado, não. Eu só estou falando historicamente de qual é o objetivo histórico e qual a função histórica do que seria o ideal de ser uma mãe e o que seria o ideal de ser um pai.
Separem aqui o conceito do que seria o ideal do arquétipo de pai e do que são os pais na nossa realidade. O arquétipo do ideal do que é ser mãe e quais são as mães da nossa realidade. Porque tem pai que assume a figura de pai e tem pai que é melhor nem ter tido ele de tão ruim que foi. Tem o pai que não é o pai de sangue, mas é o pai que cuidou e criou. E ele sim é o pai de verdade. Então o que eu estou falando aqui é sobre o conceito do que seria ser um pai. O conceito do que seria ser corretamente uma mãe. E eu estou explicando aqui o exemplo que seria o farol que deveria nos mostrar e nos fazer idealizar do que seria ser pai e do que seria ser mãe. Então, se você está ouvindo essa palestra gravada depois e você é um homem, esse é o ideal do que um homem deveria ser como pai. E se você é mulher e está me ouvindo e achou isso também, esse seria o ideal perfeito do que seria ser uma mãe. Zelosa, amorosa, cuidadosa, atenciosa com seus filhos, etc, etc. No sentido medieval, no sentido lá de trás. De novo, já saí de Grécia, já me desenvolvi para um pouquinho mais para frente na história, e hoje o conceito do que seria ser pai e do que seria ser mãe. Hoje em dia, muitos desses conceitos e dessas percepções foram flexibilizadas, e o que hoje em dia é ser pai ou ser mãe vai de acordo com a forma com que cada família escolhe vivenciar isso daí. A gente sabe que tem muitas famílias onde tem dois pais ou duas mães, ou então até mesmo na forma com que eles vivenciam ali, mesmo tendo duas mulheres e dois homens, tem algum que faz mais uma postura de pai no sentido arquetípico, e tem algum que faz a figura de mãe, mesmo que seja no sentido arquetípico. De novo, o importante é o amor que se dá. Eu não estou falando aqui de forma alguma de gênero ou de qualquer coisa do tipo, não. Porque o que importa é o amor, o carinho e o exemplo que se dá. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte: que social e historicamente a família teve algum tipo de função muito importante. Porque se não fosse organizada dessa forma, não se teriam desenvolvidas as histórias todas. Se alguém no eixo pai e mãe não tiver a postura de mãe, independente de qual seja o sexo, vários valores e várias questões associadas à feminilidade não serão trabalhadas na criança. E se alguém, sendo homem ou mulher, não fizer o papel de pai na situação, também várias coisas deixarão de faltar em relação ao que seria a energia masculina na criança. Tanto que tem algumas filosofias que falam que o pai, ou a energia masculina na situação, seria aquela energia de empurrar, do tipo, ó, vai lá, filhão, se joga, tenta. Caiu no chão, levanta, quero nem saber, bora, bora, segue. E mãe seria a energia de proteção na situação, do tipo, cuidado, bota o casaco, ou sei lá, usa uma joelheira, bota o capacete. Você está se protegendo, você está tomando remédio. Então, de novo, as características maternas ou paternas podem ser feitas independente do gênero da pessoa. É mais a questão de como ela doa aquilo que ela tem dentro dela para o outro. Então, muitas das vezes, a coragem que uma pessoa tem em relação a enfrentar o mundo está associado a como ela recebeu as características paternas ou masculinas, enfim, na sua infância e na sua mente. E muito da forma com que ela lida com a sua autoestima, com o seu bem-estar, com a forma com que ela se vê, com o seu autocuidado, vem da mãe, no sentido arquetípico e feminino da energia feminina arquetípica. Então, a ideia de família continua sendo essencial hoje em dia, porque é através de opostos que chegamos a um meio termo. Provavelmente vocês já viram aquele filme onde tem um policial bom e o policial mau. O policial mau existe pelo contraste necessário com o policial bom para que ali seja feito o interrogatório. O pai e a mãe também têm essas funções como educadores de uma criança. Tem o rígido e tem o frouxo. Tem o flexível e o inflexível. Tem o que é mais liberal e tem o que é mais conservador. E é do contraste e do equilíbrio dessas duas polaridades na criação da criança que serão passadas coisas para esta tal criança.
tem uma frase na psicologia que diz assim: "Você é a criança que você gostaria de ter tido do teu lado durante a sua infância para te proteger dos seus medos". Então, você hoje como uma pessoa adulta, as coisas que você acha mais importante, os comportamentos que você mais fortalece em si, estão associados ao que você queria ter tido em assistência na sua infância e você não recebeu dos seus pais. Não porque seus pais eram ruins, não porque seus pais eram culpados ou qualquer coisa do tipo, mas sim porque seus pais entregaram para você o melhor que eles podiam fazer com a maturidade que eles tinham. Hoje em dia é muito comum na internet eu ver pessoas falando o quanto elas odeiam a mãe que é narcisista, o quanto elas odeiam o pai que foi um ausente que não fez nada. E eu vejo sempre elas culpabilizarem em excesso essa figura que fez realmente erros e esquecerem também da parte e da parcela de falta de autocuidado dela com ela própria. A gente não sabe quais foram os motivos pelos quais a mãe não tinha tempo ou estava preocupada com outra coisa além de você. A gente não sabe qual foi o contexto que você nasceu, por que você veio, por que você naquele momento surgiu. A maioria das pessoas, hoje em dia, acabam tendo filhos ou tiveram filhos no passado de susto. Elas nem queriam, nem sabiam que ia ter um filho e do nada veio. Então, às vezes a gente é muito exigente em querer que uma pessoa que estava despreparada para uma situação desse a melhor performance possível. Se eu chegasse agora para você e dissesse, olha, amanhã você vai ter que correr 5 quilômetros, você ia tomar um susto. A não ser que você tenha um preparo físico para correr 5 quilômetros sem parar, dificilmente você ia ter um bom rendimento nesse desafio. Agora imagine eu chegar pra você e falar do nada: "Ó, você tá grávida, você vai ter que ser mãe em 9 meses". É assim que muitas mães descobrem. "Ó, você tá aí curtindo a vida, pegando um monte de menininha, mas agora você é pai, e aí?". Será que essa pessoa estava preparada psiquicamente pra isso? E de novo, eu não tô tirando a culpa deles não, eles poderiam ter usado preservativo e evitado, mas a questão também é a seguinte: o que eles fizeram contigo durante a sua infância, durante a sua adolescência e o início da sua vida adulta, realmente tem um impacto absurdo sobre você. Mas a partir do momento que você ficou adulto, aí quem tem que cuidar, se virar e resolver o que foi feito contigo é você com você mesmo. Vá para terapia, leia livro, aprenda, quebre seus padrões, mas você agora é que vai ter que se virar e se resolver. A questão é que no processo de autoconhecimento é muito comum que as pessoas fiquem: ah, eu sou assim porque minha mãe fazia isso comigo. Ah, eu tenho isso porque meu pai me tratava de tal forma. Sim, ele tratava. Ela fazia. Observe a conjugação do verbo passado. E quem você é hoje? Quem você é hoje? E o que é que você vai fazer hoje com o que fizeram de você lá atrás? Ah, eu tô assim por causa disso. Sim, tudo bem, lá atrás teve uma causa e uma consequência. Mas qual é a nova causa que você está gerando agora para consequência, sei lá, no futuro você estar bem resolvido, resolvida com esse assunto? Tem uma palestra aqui no canal, tem duas na verdade, onde eu falo sobre o tema da antroposofia, que é uma ciência que estuda o que a pessoa deveria fazer em cada ano da vida dela. Acho que vocês devem lembrar aqui que eu falei sobre as escalas setenárias. E lá eu explico exatamente isso, que tem fases da nossa vida. Tem a fase do 1 aos 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28, e lá eu fiz a explicação do que, tecnicamente, no mundo ideal, você deveria ter aprendido e feito com a sua vida até aquela X idade. E lá na escala setenária, deixa-se bem claro, tá aqui no canal essa palestra, que até os 7 anos de idade, muito do que o pai e a mãe inserem na cabeça da criança definirá muito do que ela será no resto da vida. Dos 7 aos 14 também, afinal ela é adolescente, ela ainda vive na casa dos pais, ela ainda vai para a escola.
Afinal, se seu filho vai para a escola e passa o resto do dia jogado no sofá e você não faz nada, você que é o pai. Você é que sabe que ele tem que estudar e você que tem que ajudar ele a formar o futuro dele, já que ele sozinho ainda não tem consciência do que é bom para ele. Eu vi esses dias uma nutricionista falando que ela estava tratando muitas crianças e muitos adolescentes com obesidade. E aí ela ia perguntar para a mãe, tá, mas ele come o quê? Aí a mãe responde, ele come bolacha, ele come pipoca o dia inteiro, ele come, sei lá, salgadinho o dia inteiro. Aí a nutricionista perguntava, tá, mas quem é que compra esse salgadinho pra ele? Ah, é ele. Tá, mas quem é que dá o dinheiro pra ele comprar esse salgadinho? Ah, sou eu. Ah, então por que ele não come as coisas da dieta em casa? Ah, porque eu não comprei, eu não arrumei, ou então porque ele briga comigo, ele me enche o saco, eu acabo dando o que ele quer. Enquanto a criança não tem controle sobre a cabeça dela, quem é que vai mandar nela pra ela ter sanidade e controle? O pai. Mas quando ela tiver, sei lá, seus 20 e poucos anos, e ela, sei lá, se sustentar sozinha e comprar o próprio alimento dela, quem é que vai ter que controlar o que ela coloca na boca dela? Se não ela própria. Então tem uma fase da vida onde sim, a responsabilidade do que foi feito com você está nos teus pais. E tudo bem, tem traumas menores e maiores que os seus pais podem ter posto na sua mente. Mas quando você se torna um adulto, quem vai ter que resolver esse pepino, seja sendo pequeno ou grande, vai ser você. Não dá para você passar o resto da sua vida sendo escravo e reclamando do que o teu pai ou tua mãe fez contigo lá na adolescência enquanto você era criança. Quando você se torna adulto, você que vai ter que resolver teus BO. Então, eu sei que não existe família perfeita. Eu sei que não existe pai perfeito, mãe perfeita, que o pai tem suas falhas, que a mãe também tem suas falhas, que a tia, que o avô tem suas falhas. Mas quando você se torna um adulto, quem vai ter que resolver o problema é você. Porque agora você só aceita ou só deixa sua mãe ou seu pai incidir sobre sua mente se você quiser. De novo, lá na escala setenária fala dos 14 aos 21, que seria a fase onde você está terminando a escola e, dependendo da sua condição familiar, começa na faculdade. Enquanto você é dependente financeiramente dos seus pais, eles podem até sim mandar em você decidir as coisas e dominar a sua vida. Mas depois que você está se virando no mundo, é você por você. E lembre-se, se você está questionando, criticando e exigindo tanto do que os seus pais foram ou não como pais para você, tenha certeza que um dia você vai ter filhos. E os seus filhos, seus filhos, vão te pintar como uma mãe ou um pai pior do que o teu pai ou tua mãe foi. Porque o teu pai e a tua mãe, fazendo os erros que eles cometem, eles estão tentando ser a melhor pessoa do mundo para você, porque você é filho deles. E você também vai cometer falhas como pai ou como mãe, quando for a sua vez de ser mãe ou de ser pai deles. Você também vai ter seus despreparos, você também vai ter suas negligências, você também vai ter um momento que você não vai conseguir dar atenção para eles, porque você vai estar querendo arrumar um emprego, que você vai estar querendo arrumar alguém para cuidar de você, porque você é adulto, adulta, mas você também quer um chamego. E, enfim, você vai acabar se tornando aquilo que você jurou não ser. O que a gente mais está vendo também hoje em dia são adolescentes e crianças que se tornaram filhos desses pais que tanto reclamavam dos pais e estão reclamando tão quanto até mais das negligências dos pais. Sempre tem gerações de pais super conservadores e fechados. Aí eles vão lá e geram filhos o quê? Super liberais, super soltos. E aí esses filhos querem o quê? Exatamente um pouco de conservadorismo, de exigência e de disciplina por parte desses pais. E aí eles viram o quê? O mesmo. E continua-se o ciclo. A mesma coisa é a política do mundo. Se vocês estudarem história, tem ciclos de esquerda, ciclos de direita no poder. Ciclos de esquerda, ciclos de direita no poder. E quanto mais um tempo o poder fica na mão de um desses lados, depois mais tempo ainda fica na mão do outro lado.
A vida ela é cíclica. Vai acontecer o que é necessário ou oposto para poder equilibrar aquilo ali. Então, como eu falei, o pai perfeito e ideal seria esse daí que eu tentei exemplificar. Mas você vai tentar ser o melhor pai que estiver ao seu alcance ser. A mãe perfeita, ideal, seria esse daí. Se é que hoje em dia ser mãe estaria ainda nesses padrões, ou ser pai estaria nesses padrões. Mas você vai tentar chegar o mais perto disso aí. A questão é que, de novo, quando é para exigir dos outros, nós somos muito severos, muito atentos e percebemos inúmeras negligências. Mas quando é a gente que está errado, a gente nunca é tão severo assim contra nós mesmos. Então esse texto aqui, quando ele pede para você honrar o vosso pai e honrar a vossa mãe, é no sentido de entenda que mesmo sendo um pai ruim, esse pai ruim aí, ele provavelmente tentou lhe dar o melhor que tinha para ele e o que estava mais possível ser entregue dele para você. E mesmo sua mãe sendo ruim, na loucura dela, o que ela te entregou de bom é a melhor coisa que ela conseguiu te entregar. Então, nós temos de entender esses ciclos e entender qual era a necessidade da gente passar por determinadas coisas e como isso tudo nos formou. Recentemente estava vendo um documentário de adultos falando de como foi para eles receber bullying. Alguns lidaram com bullying de uma forma a se tornarem mais fortes. Outros reclamam até hoje do quão foi doloroso o bullying que eles sofreram. O que eu tô querendo dizer com isso? Cada um tem uma forma de absorver e de sentir uma coisa. Eu já conheci, por exemplo, pessoas, uma família, onde uma filha era apaixonada pelos pais e considerava o pai e a mãe os melhores do mundo, e outra filha considerava esses pais os piores e mais negligentes do mundo. Já vi família onde a mais velha era amada e a mais nova era relegada, e famílias onde o contrário acontecia. O mais novo era o xodozinho e o mais velho era negligenciado. Então, assim, de novo, até um mesmo pai e uma mesma mãe, dependendo de qual seja o filho, pode parecer maravilhoso ou odioso. Tudo é uma questão de ponto de vista. E quando a gente está tentando enxergar um objeto, como é que a gente faz para enxergar outro ângulo desse objeto? Se movendo. Então, um dos desafios que eu vou deixar para vocês hoje é o seguinte. Eu sei que você provavelmente tem várias certezas de quem é esse seu pai. E eu sei que provavelmente você tem várias certezas de quem é essa sua mãe. Hoje eu quero que você tente fazer o exercício de olhar eles dois de ângulos diferentes. Qual era a visão e o que seu pai dizia de como sua mãe era? Qual era a visão e o que sua mãe dizia de como seu pai era? O que os amigos deles te falaram sobre quem eles são? Será que a sua visão sobre quem é teu pai ou sobre quem é tua mãe é uma visão verdadeira ou é a visão do que você ouviu de alguém? No estudo de história, a gente tem um costume de debater a ideia de que a história geralmente ela é contada pelo lado vencedor. E na história do lado vencedor, o lado vencedor sempre vai contar que para ele foi lindo. Por exemplo, nos livros brasileiros da Guerra do Paraguai, conta como se a Guerra do Paraguai tivesse sido a grande vitória do Brasil, num ato de coragem, de como os nossos soldados foram incríveis. Já no livro de história do Paraguai, provavelmente a Guerra do Paraguai deve ser contada como o ato mais sanguinário que existiu na história deles, porque basicamente quase a população toda foi dizimada naquela época. Então, se você cresceu com a sua mãe, provavelmente seu pai é um cafajeste. Mas se você cresceu com o teu pai, provavelmente sua mãe que era maluca. E no final, quem é que dá certo? Nenhum dos dois. E muito menos você. No meio de tudo, todo mundo tem sua parcela de erro e sua parcela de acerto. Então, assim, nós temos de aprender a ser menos inquisidores
menos julgadores. Cada um tem seu motivo para ser como é. No olho de um e no ouvido do outro, cada um vai ter a sua forma de ser e vai ser um vilão ou vai ser um herói. De novo, sempre vai ser de acordo com o que você faz com que o que essa pessoa fez seja para você. É difícil às vezes perdoar ou então aceitar o que alguém fez contra você. Mas de novo, ficar carregando algo não vai tirar o que aconteceu. Para encerrar, tem uma parábola budista que eu sempre gosto de contar, que é a história de dois monges que saíram do mosteiro para ir na cidade. E esses dois monges, eles viviam em clausura, então eles não podiam falar com ninguém, tocar em ninguém, e malmente eles só se olhavam um para o rosto do outro, faziam mímicas e saíam. E conta a história que, geralmente, para ir na cidade, tinha de ser o monge mais velho de todos, porque tecnicamente seria o mais sábio e que menos se corromperia por ir ao mundo lá fora. E esse monge mais velho tinha de ir junto com um monge mais jovem, com menos tempo de monastério. Por quê? Porque esse monge mais jovem, ele tinha, diríamos assim, menos tempo dentro do monastério e ele ainda tinha conhecimento de como é que o mundo estava lá fora, para que assim ele pudesse guiar e orientar, caso fosse necessário, esse monge mais velho. E conta a história que tinha um rio muito grande que eles precisavam atravessar para poder chegar à cidade, e que no meio desse processo tinha uma moça precisando de auxílio, porque ela não conseguia atravessar para o outro lado e ela estava desesperada. E conta a história que o monge mais velho carregou essa monja nos braços e levou ela até o outro lado da margem. E o monge mais jovem ficou horrorizado com aquilo. Ficou cheio de raiva. Como assim? Você, que deveria ser o mestre, o exemplo para mim, você tocou numa mulher, você falou com a mulher. É assim que acontece? É quando sai do mosteiro você pode fazer o que quiser? Você tem um voto de não tocar em ninguém, de não falar com ninguém? Como assim? Que absurdo, meu Deus! E aí conta a história de que esse monge mais jovem passou o resto do dia pensando nisso sem parar, olhando com nojo, com desprezo, com indiferença pro monge mais velho, sentindo culpa, ele sentindo que ele ia ter que viver com aquela história, com aquela mentira, de que ele ia ter que viver sabendo que o monge tocou em uma pessoa, e principalmente uma mulher, na frente dele, falou, abriu a boca e falou com uma mulher, e que aquilo era horrível, e que todo mundo do monastério tinha de saber a verdade de quem ele era. E aí conta a história que esse monge jovem ficou pensando nisso por dias, por semanas, até que um dia ele foi até o monge mais velho, gritou, falou tudo que estava dentro dele, desabafou, falou quando ele achou aquilo horrível, de como aquilo era errado, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o monge mais velho ouviu tudo, calado, olhando para ele e falou: Eu peguei, carreguei e levei aquela mulher até o outro lado há semanas atrás. Eu abri a boca para agradecer a ela e para falar com ela há semanas atrás. Eu carreguei ela por alguns minutos e você continua carregando ela desde aquela semana. E aí o monge mais jovem ficou parado olhando para aquela situação, de que quem estava carregando de verdade o problema, quem estava achando de verdade o problema absurdo, era ele o tempo inteiro. De que, na verdade, o mestre dele só tinha sido bondoso, generoso e seguido as práticas budistas e ajudado alguém que precisava de ajuda. De que o ato dele de conversar durante alguns instantes ou de segurar a pele de alguém durante alguns instantes não tirava de nada a pureza dele. Mas na visão do jovem, ele tinha sido o maior pecador de todos. Então eu falo para vocês, reflitam quem vocês andam carregando na mente de vocês. Quem é o grande culpado da vida de vocês? Quem é a pessoa que vocês julgam, que vocês têm raiva, que vocês não perdoam pelo que ela fez ou pelo que ele fez pra você? Porque você continua carregando essa pessoa, enquanto essa pessoa tá lá tranquila vivendo a vida dela, sem nem lembrar que você existe. É isso, uma boa noite a todos. Vamos encerrar porque o horário não permite mais. E assim encerramos essa noite. Que vocês consigam refletir sobre tudo que foi dito aqui, fortalecer em vocês o que vocês acham que é correto ou incorreto, e
Que o sucesso seja a única possibilidade para cada um de vocês.